Convite à reflexão número 92. Afetividade. Olá, aqui é a Sônia e hoje eu tenho a satisfação, o prazer e a gratidão de trazer para vocês a reflexão sobre afetividade que se encontra no livro Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Ele começa assim: amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. Das formas míticas, podemos retirar a sabedoria dos séculos, porquanto tais histórias promovem encontros com as figuras arquetípicas de nossa alma e com o caminho do desenvolvimento do amor. Da antiga Grécia nasceu a ideia das metades eternas, que percorreu a vastidão dos tempos. E ainda hoje, meus irmãos, a gente pensa: eu preciso encontrar metade da minha laranja, a tampa da minha panela. A mitologia greco-romana nos transmite, por meio de autores da antiguidade, a seguinte história: em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços e pernas e 2 corpos distintos, masculino e feminino, mas com uma alma apenas. Viviam em pleno amor e harmonia, e justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiam os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo a alma ao meio. Diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca de sua outra metade ou sua alma gêmea. Mas, irmãos, nós sabemos que isso é só uma história, é só um mito da Grécia Antiga e que passou pelos tempos e chegou até nós, e muitos ainda acreditam nessa história de alma gêmea. Nós sabemos que alma gêmea não existe, porque nós somos únicos. A alma é inteira, nós não somos metade. Deus não nos fez pela metade, Deus nos fez inteiros. O que precisamos é aprender a conhecer a nossa essência e, a partir do nosso conhecimento, encontrarmos aqueles que têm afinidade conosco. Não existe alma gêmea, tampa da panela, metade da laranja, nada disso. Nós somos seres únicos. É como se Deus fizesse cada um de nós e jogasse a forma fora, porque cada um, é único. Então, a gente nunca vai encontrar a nossa parte gêmea por aí, porque ela não existe. Nós podemos encontrar pessoas que se afinizam com a gente. Durante séculos, essa crença foi cultivada e grande parte da humanidade ainda procura ansiosamente encontrar sua alma afim. No entanto, com a nova revelação, vêm os espíritos superiores esclarecer-nos a respeito do conceito das metades eternas, ensinando-nos que essa expressão é inexata e que não existe união particular e fatal de 2 almas, que é o que a gente já falou. Explicam-nos os benfeitores que não há alianças predestinadas, e sim que quanto mais iluminadas as almas, mais unidas serão pelos laços do amor real. E, em vista disso, podemos entender perfeitamente o significado das palavras de Jesus: haverá um só rebanho e um só pastor. Essa frase está em João, capítulo 10, versículo 16. Muito bem. O que Deus deseja de nós? Deus deseja que nós cresçamos em afeto e em amor. Então a gente precisa entender isso, crescer em afeto e amor. Nós, à medida em que desenvolvemos a nossa
fraternidade e a nossa solidariedade, nós estamos desenvolvendo a nossa afetividade. Temos que ser, em primeiro lugar, afetuosos conosco mesmo e passando isso para os outros. E vivemos também uma sociedade que muitas vezes quem é afetuoso é chamado de fraco, de mole. E não é nada disso. É exatamente o oposto. Aquele que consegue ser afetuoso, demonstrar o seu afeto de verdade, esse é forte. Porque muitas vezes também nós fingimos uma situação que não existe em nós. Fingimos ser afetuosos e solidários, mas só na aparência. Aquilo que vai nos auxiliar em nossa evolução é o que está no nosso interior. Não adianta ter uma aparência de gente afetuosa, de pessoa do bem afetuosa, quando no meu interior eu penso exatamente o contrário e nas sombras haja exatamente o contrário. É preciso que venha de dentro para fora. Hamed continua. Um dia todos estaremos juntos, reunidos e plenificados uns com os outros em um só rebanho. Ou seja, chegará o dia em que não haverá nem religião, nem nada do que vemos em nossa sociedade atual, mas em que todas as pessoas terão atingido esse estágio de amor para com o próximo, amor verdadeiro, aquele que nos é ensinado. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Devemos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E isso, para nós, demanda treino, e muito treino. Nós temos que começar a praticar, e praticar, e praticar, sem achar que vamos mudar de um dia para o outro. Vamos praticando, um passinho de cada vez, que chegaremos lá. O Espiritismo vai além quando nos explica que a nossa mentalidade sobre as almas gêmeas é exclusivamente alicerçada sobre uma visão romântica de união afetiva. Na realidade, antes de sermos homens ou mulheres, somos espíritos imortais, vivendo temporariamente na Terra. E isso é muito bonito da gente entender e interpretar. Antes de sermos homens ou mulheres, somos espíritos imortais. E a nossa vida na Terra é temporária. Lembrando que a Terra é escola. Então, devemos buscar aprender, porque se não aprendemos, reprovamos de ano e voltamos exatamente na série em que reprovamos. Então, conforme vamos colocando em prática os ensinamentos de Jesus e vamos assimilando isso, vamos sentindo isso na nossa essência, na nossa alma, nós estaremos no caminho certo. Nós estaremos fazendo aquilo que deve ser feito. Muitos possuem uma compreensão difusa e narcisista sobre o amor, o que faz com que interpretem sua afetividade somente abaixo da cintura, isto é, não conseguem desenvolver seus sentimentos, abandonando-os a um estado permanentemente embrionário. Isso é muito triste. Isso é muito triste. O amor não se limita à ação entre homens e mulheres. O amor é muito mais que isso. É entre todas as pessoas e todas as coisas. Devemos desenvolver esse amor pleno, o amor pela vida, o amor pelo próximo, o amor pelas plantas, o amor pelos animais, o amor por tudo, o amor pela vida. E nunca nos acharmos acima disto ou daquilo. Somos seres únicos, somos filhos de Deus e Deus nos ama a todos, sem distinção. Então não somos superiores a nada nem a ninguém. Deus não nos vê assim. Nos vê como filhos queridos e amados que estão em uma escola num planeta chamado Terra, porque precisam aprender muitas coisas ainda antes de passar para o próximo estágio. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Quanto mais nós avançamos em nossa evolução, em busca da nossa perfeição,
mais nós vamos estar unidos, principalmente com aqueles que estão na mesma vibração, na mesma sintonia. Mas devemos também entender e aceitar que existem outros espíritos que não estão na mesma vibração e na mesma sintonia. E para esses, devemos oferecer a nossa ajuda, mesmo que seja através de oração. Não devemos tentar arrancar ninguém do lugar em que está. Porém, com o nosso exemplo, com o nosso amor e com o nosso afeto, vamos envolvendo essas criaturas que ainda não estão num estágio um pouquinho melhor. E um dia elas chegarão lá também. A questão 298 do Livro dos Espíritos diz: as almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? E a resposta é: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Por isso nos é necessário aceitar e respeitar o diferente. Isso não quer dizer sermos ofendidos pelo diferente ou machucados pelos diferentes, mas acreditar e aceitar que a diferença existe, que quem pensa diferente existe, respeitar as opiniões diferentes e nunca tentar impor as nossas. Mesmo que as opiniões diferentes sejam inaceitáveis para nós, respeitaremos e seguiremos adiante, sem provocar tumulto, sem provocar a discussão. Esse tipo de coisa gera a guerra, a falta de paz, gera a revolta, gera o conflito. E nós precisamos exatamente do oposto. Na medida em que vamos desenvolvendo a nossa afetividade, pelo menos à nossa volta, criaremos situações de paz. E isso é exemplo para quem vive em guerra. Enquanto vivenciamos inúmeras experiências terrenas com as mais diversas criaturas, conhecendo e ao mesmo tempo estreitando elos afetivos, com outras tantas através de encarnações, a gente vai respeitando, convivendo, orando e mostrando a nossa paz, mostrando o nosso afeto e seguindo em frente. Então, por que alimentarmos a ideia da busca ilusória de uma pessoa pré-determinada, com a qual fatalmente viveríamos felizes pela eternidade, juntamente com outros tantos milhares de pares eternos que já se teriam encontrado anteriormente? Então isso é uma criação humana, romântica, que eu tenho uma metade, que eu vou ser feliz eternamente. São os contos dos príncipes e princesas, os contos de fadas, lembrando que casaram e foram felizes para sempre, mas ninguém mostra o dia seguinte desses casamentos, dessa continuidade de vida. Foram felizes para sempre? Isso não existe, né? É uma invenção humana, um romantismo criado. Somos espíritos imortais. E como espíritos não somos homens nem mulheres, somos espíritos. A gente nasce homem e mulher aqui na Terra, de acordo com as experiências que precisamos ter. Tudo isso mais se assemelha a um egoísmo do que a amor, contrário à fraternidade cristã, que nos ensina que um dia todos se amarão de forma incondicional e um dia todos nos amaremos de forma incondicional. Aquele amor fraterno, aquele amor solidário, sem inveja, sem rancor, sem ódio, sem nada disso, que povoa o nosso planeta Terra e que nós precisamos vencer através do conhecimento de nossa essência e da prática dos ensinamentos que o Divino Mestre nos trouxe, que são instrumentos maravilhosos para que a gente possa realmente ir criando a paz. Os aspectos do amor não podem ser vistos como se o nosso eu seja o único referencial e que qualquer coisa que não se enquadre em nosso mundo, em nosso modo de ser, seja rotulado de desamor ou de não ser a nossa metade eterna. Enquanto estivermos pensando dessa maneira, não amaremos verdadeiramente.
Estaremos sim criando uma idealização amorosa, na ânsia de que os outros jamais ousem discordar do nosso ponto de vista. Em outras palavras, se alguém divergir da nossa opinião, teremos certeza de que não é nossa alma gêmea e, por consequência, nunca poderá nos proporcionar o amor real, o que será um grande equívoco. Todo ponto de vista é um ponto, é a vista de um ponto, e os pontos todos acabam se ligando. Cada um de nós lê com os olhos que tem, ou seja, eu vou ler o mundo através da minha bagagem, do meu conhecimento. E quando eu busco ser aquela pessoa melhor através da reforma íntima, eu passo a ler muito mais coisas, com olhos diferentes. E tem outros que não estão ainda querendo isso ou não estão prontos para isso. E a gente respeita. Cada leitor, que somos nós, é um coautor, podendo ressignificar tudo. A sua própria vida, sua existência, tudo que o cerca pode ser ressignificado. Somos coautores, então podemos ressignificar. Devemos ressignificar sempre para o melhor, jamais para aquilo que não é bom, aquilo que não reflete o que Deus espera da gente, que é chegar a esse nível em que um só rebanho e um só pastor. A nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação é acreditar que os recursos que necessitamos para viver bem estão fora de nós. Os bens de que precisamos estão dentro de nós, visto que cada ser humano é um livro sagrado ou uma biblioteca viva de conhecimentos imortais. A consciência iluminada é a salvação das almas. O reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos atrelados a algum modelo externo de vida. Isso só ocorrerá nos sintonizarmos com a essência divina que existe em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro, a moradia de que precisamos e que um dia se revelará por abrigo e consolo, bênção e segurança. Hoje, amanhã, agora e sempre. Assim nos ensina Hamed. Como ele diz no começo, amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe a só nós satisfazer. E, frisando bem, o que Deus deseja de nós é crescer em afeto e amor. Queridos irmãos, deixo isso como reflexão. Vamos refletir a respeito da afetividade. O que nós estamos fazendo com a afetividade? Estamos colocando essa afetividade para fora? Estamos sendo afetuosos com os nossos e com os demais? Estamos entendendo o que é realmente afetividade? Vamos refletir sobre isso, lembrando sempre que o que se espera de nós é que aprendamos a amar ao próximo como a nós mesmos e fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. A partir dessa prática, nós já estaremos caminhando para essa estrada de luz que tanto sonhamos em nossa vida. Eu agradeço pela oportunidade de trazer essa reflexão, agradeço a vocês por me ouvirem. Fiquem com Deus, que a paz e a luz do Mestre Jesus envolvam a todos vocês e que possamos entender, praticar e alcançar um dia essa afetividade e paz que tanto buscamos. Muito obrigada, até a próxima.